Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu fiquei devendo para vocês então trazer no pré-aula, né, de energias associadas aos fluidos alguns exemplos, né, da questão da energia cinética, tá, e da energia potencial gravitacional. A energia de pressão a gente vai estar falando mais a fundo dela, né, sobre no nosso momento síncrono quando a gente falar então ali da equação de Bernoulli, tá? Para fazer esse balanceamento de energias do nosso fluido, tá, gente? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um pedido de desculpas, tá? Por que esse vídeo está saindo só agora? Infelizmente, o arquivo que eu tinha gerado com toda a apresentação, né? É, que normalmente eu coloco em PDF para vocês, né, com as anotações, as notas, ele desapareceu. Eu não sei se por erro eu excluí ou por um erro eu acabei não o salvando, tá? Ele acabou desaparecendo, eu não sei onde que ele foi parar, já fucei em todas as minhas pastas e acabei não o achando, tá? Então dessa forma eu demorei para fazer essa produção exatamente por causa disso, né? Porque eu queria dar sequência e utilizar aquela apresentação, mas infelizmente não vai ser possível. Tá? Então, como nota, a gente vai ter esse exercício falando da energia potencial e da energia cinética. Tá? Então, é um exemplo, tá, gente? Um exemplo rápido. Claro que aqui eu não vou estar abordando com vocês a questão de fluido, tá? Mas é para que vocês conheçam o que é essa energia potencial gravitacional, tá? E o que é essa energia cinética. Tá? Então, considere um ônibus espacial de massa aproximada a 1,0 vezes 10 a quinta quilogramas, que 2 minutos após ser lançado atingiu a velocidade de 1,34 vezes 10 a terceira metros por segundo e a altura de 4,5 vezes 10 a quarta metros. Tá? Então, sabendo que a aceleração gravitacional terrestre vale 10 metros por segundo ao quadrado, determine a energia potencial gravitacional, a energia cinética e a energia mecânica, no caso desse ônibus espacial, neste ponto. Tá? Bom, o que é a energia potencial gravitacional? Tá? A energia potencial gravitacional ela está associada então ao trabalho que um certo corpo pode realizar, tá? Devido à sua altitude em relação ao campo gravitacional da Terra. Tá? Então, quanto maior a altitude, maior a energia potencial gravitacional, ou seja, maior o potencial de realização de trabalho deste corpo, tá? Seja ele um sólido, seja ele um fluido, tá? E a gente viu então que essa energia potencial gravitacional, ela pode ser medida pela massa vezes então a gravidade vezes a altura z. Não é que a gente passa a usar z para não confundir com a altura manométrica do nosso fluido. Né? Então isso é só uma simplificação ou uma releitura da expressão para não confundir esses dois H's, ou essas duas referências a H. Tá? Então, nesse primeiro caso, a nossa energia então potencial gravitacional ela vai ser dada pela massa de 1,0 vezes 10 elevado à quinta, tá? Vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é de 4,5 vezes 10, então, a quarta. Tá? Isso aqui é um exercício de vestibular, tá, gente? É um exercício um tanto quanto simples. Note que as unidades são fáceis, você tem uma multiplicação de potências de base 10. Então, você tem 1 vezes 4,5 vai ser 4,5. Tá? E você tem 10 a quinta vezes 10 vezes 10 a quarta. Então, isso aqui vai dar vezes 10 elevado a décima. Tá? Isso em joules. Tá? Sempre quando a gente fala em energia, a gente está falando em joule. Mais para frente a gente vai falar de calorias também, principalmente quando a gente envolver a parte térmica. Tá? Então essa é a energia potencial que o corpo tem, devido então à sua altitude em relação à superfície terrestre. Tá? E a energia cinética? Né? A energia cinética ela vai ser dada
então pela energia do movimento, né? Potencial de movimento que esse corpo, essa energia de movimento que esse corpo possui, tá? E ela é calculada pela massa vezes a velocidade que o corpo se encontra elevado ao quadrado, dividido por 2, tá? Então, nesse caso, nós temos 1,0 vezes 10 a quinta, tá? Que é a nossa massa, vezes a velocidade, que é de 1,34 vezes 10 a terceira metros por segundo, dividido então por 2, tá? A gente precisa resolver essa expressão. Então, aqui vai ter uma parte um pouquinho mais chatinha, que é esse quadrado, mas nada demais, tá? Então, 1 vezes 10 elevado à quinta, vezes, né? Aqui você tem um produto elevado ao quadrado, então vale ressaltar que ambos vão ficar elevado ao quadrado, ou seja, o 1,34 ele vai ficar elevado ao quadrado, tá? E o 10, a terceira, também vai ficar elevado ao quadrado, o que vai resultar para a gente em 10 elevado, então, à sexta, tá? Então, isso aqui dividido por 2. Então, a parte mais tramitosa desse cálculo em si é fazer 1,34 elevado ao quadrado. Então, vou pegar aqui a calculadora, tá? Vamos fazer com a calculadora convencional. Então, a gente vai ter 1,34 elevado ao quadrado, né? Então, vão ser 1,7956, tá? Já vai ser dividido, então, por 2, tá? Então, já vou fazer essa divisão por 2, divide-se por 2, ele vai dar 0,8978, tá? Então, já fiz a divisão por 2. Então, 0,8978, tá? Vezes... Bom, multiplicação de base 10, né? 10 à quinta vezes 10 à sexta vão ser, então, 10 à 11ª. Então, eu posso dizer que essa energia cinética é igual a 8,978 vezes 10 à 10ª joule, tá? Então, essa é a quantidade de energia devido ao movimento desse ônibus espacial. Agora ele faz uma nova menção, que é a energia mecânica neste ponto, tá, gente? O que é essa energia mecânica? Tá? A energia mecânica, tá? Ou energia total, tá? É a soma de todas as energias que esse, no caso, corpo, ele possui. Então ela seria a soma da energia potencial gravitacional mais a energia cinética, tá? Então a gente tem essas duas relações. Como no nosso caso, a gente tem 4,5 vezes 10 à 10ª, tá? Para a energia potencial gravitacional, mais a nossa energia cinética, que é de 8, poderia até arredondar para 9, né? 978 vezes 10 elevado à 10ª, tá? Então essa nossa energia mecânica neste ponto vai ser dada por, tá? Vamos pegar a nossa calculadora, vamos somar, né? As bases já são iguais, né, gente? A base das duas potências são iguais, posso somar as mantiças, né? Então 4,5 mais 8,978 vai ser igual a 13,478, tá? Então 13,478 vezes 10 à 10ª joules, tá? Então essa é a energia mecânica, tá? Gente, grande abraço, fico por aqui e aguardo vocês na nossa aula. Fui!